Olá, amigos aprendizes do Evangelho. A partir desse vídeo, que a gente comenta o capítulo 1, chamado Convite ao Bem, do livro Obreiros da Vida Eterna, nós começamos efetivamente a acompanhar o André nesse novo estágio de aprendizado, aprendizado dele, nosso aprendizado, mas com uma diferença. Agora, ele não vai simplesmente como um aprendiz, ou seja, nos outros livros, nas outras oportunidades que ele teve, por exemplo, no Missionários da Luz de acompanhar o Alexandre, ele foi como aprendiz em situação de observação. Agora ele não vai mais para observar, ele vai para atuar ativamente. Então ele já vai junto com uma equipe com o cargo de assistente. Ele inclusive vai ser apresentado com um cargo de médico, né, como se fosse um componente da equipe com essa especialidade, né, dada a experiência dele na última encarnação. E atuam também nessa equipe um que foi padre católico chamado Hipólito, uma enfermeira chamada Luciana e o Jerônimo é o líder dessa equipe pelas qualidades que ele apresenta, digamos assim, acima dos outros hierarquicamente, ele é o que está em condições de liderar, e essa equipe vai com um objetivo de ser uma expedição socorrista. O principal objetivo do livro que eles mesmos vão comentar aqui, é atuar em processos de desencarnação, como eu falei já no prefácio, mas tem muito aprendizado pelo caminho, e inclusive começando agora, porque a primeira atividade deles como grupo seria acompanhar uma palestra num local chamado Templo da Paz, que pela descrição do livro se encontra no Ministério do Auxílio, um dos departamentos de Nosso Lar, né, como a gente conheceu lá no primeiro livro, e o tema da instrução é a necessidade de cooperação junto das entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Esse é o tema indicado aqui pelo André, e apesar de o instrutor, né, o Metelo, falar sobre a atuação desses espíritos, né, que ele está falando para desencarnados, desses espíritos que estão lá na colônia, é, entre os próprios desencarnados, esse capítulo, o livro já começa com um capítulo que traz um aprendizado muito profundo e uma reflexão muito grande para nós que ainda estamos aqui encarnados. Lembrando que o objetivo dos comentários que a gente faz aqui é tentar extrair essências para que a gente possa transformar a nossa vida enquanto estamos aqui encarnados, que a gente vá galgando os degraus da evolução, adiantando esse processo enquanto nós estamos aqui na caminhada, porque a gente sabe pelo Espiritismo que é aqui de verdade que a gente evolui. A gente evolui muito no plano espiritual, mas aqui é a prova, né? Aqui é a validação do nosso aprendizado, então que a gente possa aproveitar muito o que esse livro nos traz e que a gente possa beber muito desse capítulo que tem, assim, reflexões profundíssimas. Espero que vocês gostem, eu achei ele muito bom. E o André, como sempre, começa descrevendo lindamente como é que estava o ambiente, descreve a noite, o que também faz valer a leitura dos livros. E ele descreve que numerosos irmãos de quase todas as condições estavam também chegando àquele templo para acompanhar, e o Jerônimo explica que quase todos que estavam ali também integravam equipes de socorro que iam para regiões menos evoluídas. E essa galera toda estava ali buscando aprendizados e reflexões com alguém muito experiente no assunto. Tão experiente, esse instrutor Albano Metelo, que ele era tido como campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores nos círculos imediatos à crosta terrestre. E, como eu falei, o que esse cara vai falar serve muito para a gente também, enquanto nós estamos aqui encarnados, que a gente possa refletir bastante sobre as palavras dele e principalmente não só refletir, que a gente consiga colocar em prática. E aí o André descreve o semblante desse Albano Metelo com um semblante muito calmo e simpático, e antes que ele começasse a falar, como sempre, né, nas aberturas dos eventos, né, tem as preces, as invocações à divindade, e dessa vez o início foi com o coro do templo, que entoou um hino belíssimo chamado Glória aos Servos Fiéis, que também vale muito a leitura, porque ressalta e como que abençoa a tarefa daqueles que vão auxiliar os infelizes, muito bonito mesmo. E essa canção, esse hino, emocionou a todos, inclusive o orador, que começa o discurso clamando, a gente vai ver que em alguns momentos a fala dele é um apelo pela necessidade de buscar o que a gente tem melhor dentro da gente para converter em auxílio pelo próximo, porque, diz ele, as zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Só que ele destaca
que muitas vezes ele está falando para desencarnados, que estão lá na colônia, né, vivenciando, trabalhando, aprendendo, muitas vezes não se dão conta dessas zonas, não se dão conta de tanto sofrimento que existe, mesmo, importante, né? Quem está na colônia, muitas vezes, é um recém-saído dessas zonas. Mas ele vai comentar que eles estão buscando sua evolução, trabalhando, aprendendo, refazendo energias, porque estão, afinal, se preparando para uma nova oportunidade, né? Para uma nova reencarnação. Muitas vezes acontece de nessas colônias eles ficarem olhando para cima, né, para esferas mais altas, para esses instrutores, por exemplo, buscando inspiração, mas ele pergunta: e os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Será que dá para a gente subir a Deus num círculo fechado? Como é que a gente pode ficar nesse isolamento egoístico a caminho de lá de cima, a caminho de esferas mais altas, sendo que Deus acende o sol para santos e criminosos, para justos e injustos? Nós que procuramos a santidade e a justiça, tem jeito de a gente alcançar semelhante orientação se não fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Ou seja, nós estamos onde estamos, estou falando nós, pensem que ele está principalmente falando para aqueles que estão ali naquela colônia. É assim, se estamos aqui é porque fomos ajudados. É porque espíritos mais evoluídos intercederam diretamente por eles, diretamente por nós, intercedem sempre. Então, indiretamente ele está dizendo assim, nós todos já fomos os sofredores que a gente está comentando que estão nessas regiões, que a gente está fazendo equipes socorristas para ir lá buscar, nós já estivemos ali, é importante que a gente se lembre disso. E agora, né, que esses espíritos estão bem direcionados, né, ou nós, vou fazer um paralelo com a gente aqui na carne também, quando estamos em condições melhores, ele diz, seria completa a nossa felicidade havendo lágrimas atrás dos nossos passos? Como entoar canções à felicidade sobre o coro dos soluços? Tantas pessoas chorando afogadas em suas próprias lágrimas? Muito nobre todo o nosso impulso de atingir o cume, chegar no topo da montanha. Entretanto, o que veremos após a ascensão? O que a gente vai ver depois de subir a montanha toda? Entre a felicidade de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. E aí ele vai puxar diretamente para a experiência dele. E é isso, né? Quando a pessoa apresenta a própria experiência, puxa ainda mais a nossa orelha. Ele diz, também eu, no outro tempo, tive a obcecação de buscar apressado a montanha, queria subir a todo custo. Não estamos nem falando de subir profissionalmente, ser o chefe da empresa, não. Está falando em subir em aquisições morais. Ele diz, a luz de cima me fascinava e rompi todos os laços que me retinham embaixo. Dá a entender no livro, até pelas notícias posteriores que ele vai falar no capítulo, que ele está falando inclusive de laços afetivos em regiões de sofrimento. E ele fala que foi muito difícil a jornada, provavelmente, né, do vencer a si mesmo, que é um desafio que todos nós precisamos enfrentar, mas aí ele se dedicou com perseverança, trabalho e ganhou determinado destaque. Uma posição mais evoluída, né? A gente sabe que no mundo espiritual isso só acontece com merecimento, né? Não tem o QI da empresa, que às vezes é simplesmente por simpatia, não. Foi uma posição merecida, só que dessa posição de destaque, quando ele voltou do que ele conquistou para observar o vale, se referindo a uma região de sofrimento, ele fala, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados, coisa que a gente conhece muito bem. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Olha a revelação da intimidade dele. Ele estava feliz por ter alcançado uma situação de não estar mais naquele meio, naquela baixeza de sentimentos. E é importante que aqui a gente não seja hipócrita de pensar assim, nossa, mas o espírito chega nisso, né, numa situação de posição mais evoluída e se esquece da caridade para com os irmãos em sofrimento? Analisemos. Ele estava se condoendo pela situação, só que ele sentia alívio de não participar mais daquilo. Ele estava à distância, e assim, se a gente pensar, que é o que eu falei de fazer o paralelo com a gente aqui, com a nossa situação encarnada, quantos de nós não temos aquele aperto no peito, aquela angústia,
pela situação que a gente vê de sofrimento, só que muitas vezes a gente vê essa situação de sofrimento pelo vidro do carro, pela televisão no conforto da nossa casa, no conforto do nosso sofá. Quantas vezes a gente dá um alimento ou dá esmola ou roupas de doação como um desencargo de consciência de estar fazendo a nossa parte. Isso não é um julgamento, né? Eu estou falando para mim, né? Estou falando de mim para mim mesma, né? Uma reflexão importante sobre o meu proceder, uma reflexão sobre o nosso proceder, com um sentimento semelhante ao do Metelo. Ele está descrevendo lá um sentimento que ele teve com as suas aquisições espirituais, e quando olhou para baixo, ele ficou feliz de não estar lá naquele meio, de já ter conseguido se livrar daquelas sensações, e a gente, fazendo um paralelo, não só pelas nossas conquistas morais, mas também pelas nossas conquistas materiais, cada conquista nos distancia muito de uma gigantesca população do nosso país que vive em situação triste. Não estou falando só de miséria material, estou falando de miséria moral, estou falando das pessoas que muitas vezes carregam uma necessidade de conversar muito grande e não encontram ouvidos para escutar, e às vezes os nossos ouvidos não estão disponíveis para escutar, para que a gente faça também essa famosa caridade material, que é tão discutida caridade moral, que é tão discutida no Espiritismo. Então, fazendo esse paralelo, serve muito para nós essa reflexão. Lembro-me também, adoro as palavras do Haroldo Dutra Dias, né? E ele comenta que a gente deve tomar muito cuidado com as aquisições que a gente já tem, particularmente as aquisições em moralidade, em conduta, em hábitos, em deixar vícios de lado, e olhar para aqueles e se sentir melhor por já ter conquistado algumas coisas. Ele fala que esse é um grande... como se fosse uma grande armadilha do ego. Se eu não me engano, são essas palavras exatamente que ele usa, armadilhas do ego, que a gente tem que tomar cuidado para em momento nenhum se achar melhor pelas nossas aquisições. Fazendo um outro paralelo, é como se a gente observasse uma região como a conhecida como Cracolândia, né, em São Paulo, e sentir um alívio por não ser um viciado e por não morar nem perto daquele lugar, que é o meu caso. Sem pensar na quantidade de pessoas queridas do nosso coração que podem estar lá vivenciando o vício, parentes de pessoas queridas ao nosso coração que podem estar lá, pessoas que moram naquele ambiente e precisam vivenciar aquela dura realidade muito de perto, sem ter escapatória, ter que vivenciar aquela experiência de perto. Então, é muito confortável quando as situações de angústia, de sofrimento extremo no mundo estão longe de nós, né? É claro que a gente aprende com o Espiritismo quão poder tem a nossa oração, o quanto a gente pode fazer à distância, mas a pergunta é, o que a gente pode fazer de perto? E é bem nesse sentido que ele conduz a palestra daqui para frente, lembrando de novo que ele está falando o tempo todo sobre a atuação dos desencarnados perante a essas situações de sofrimento. Ele está falando do aprendizado dele, de ter subido, de ter olhado para aquela galera e falado assim: estou feliz de não estar nesse meio. Esse é o ponto. Aqui eu estou só estabelecendo um paralelo para a nossa vida, puxando para as minhas reflexões pessoais. E aí, porque ele estava cultivando esse sentimento, né, enquanto ele crescia espiritualmente, em determinada noite aconteceu um fato que virou o jogo. Diz ele: notei que o vale se represava de fulgente luz, que só misericordioso era aquele que visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam rápido, buscando essas zonas mais baixas, atraídos por uma claridade bendita. O que tinha acontecido? Parou um desses anjos celestes para perguntar, e esse anjo respondeu rapidamente para ele: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra, o anjo não tinha tempo a perder, porque urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, cuidando de feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Ele recebeu esse acontecimento como um grande despertamento para ele, como um grande puxão de orelha. Ele diz: para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual eu tinha conseguido as mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que eu vou sentir nojo ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, né, nosso grande mestre, modelo, guia,
trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? E falando semelhante ao que o Emmanuel comenta no prefácio, ele fala: como subir sozinho, organizar um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me forneceu com generosidade e abundância? Diz ele: detive-me então e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. É natural que a gente queira subir, é da lei. Ele diz: o alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Tem que ser a nossa grande inspiração. Todavia, diz ele, à medida que penetramos o domínio da altura, que a gente vai crescendo espiritualmente, imprime-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Essa fala dele me lembra, inclusive, o exemplo de Bezerra de Menezes, muito conhecido no Espiritismo, né? Porque está descrito num dos livros do Humberto de Campos, se eu não me engano, em que conta que o Bezerra foi convidado às esferas mais altas, aí para outros orbes, e ele pediu que, enquanto houvesse sofrimento na terra, que ele pudesse permanecer para ajudar. E foi concedido, né? Diz Maria Santíssima, por amor ao seu grande amor, por amor ao seu muito amor, algo assim. E continua ele: é por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Então, vejam, a questão é que essa elevação verdadeira, essa elevação espiritual verdadeira requer amadurecimento de pensar naqueles que muito estão atrás e pensar que não dá para subir sozinho sem ter esse sentimento pela humanidade que caminha atrás. E ele precisava amadurecer nesse aspecto. Eu fiquei pensando, que Deus maravilhosamente justo, amoroso, inteligente, que permite que um espírito se ache razoavelmente evoluído, né? Subiu, teve experiências lá diferentes e mais evoluídas no mundo espiritual, em esferas mais altas, por merecimento, lembrando disso, por merecimento, por aquisições próprias, mas para sozinho se tocar de que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa e que a verdadeira elevação tem que ter essa parte de compreensão da importância de fazer todos subirem juntos. Né? O melhor da felicidade é que as outras pessoas sejam felizes também. E o Haroldo comenta também, né, que o problema do egoísmo é que não tem problema a gente querer coisas boas. Isso é muito importante. Uma ambição controlada faz parte, inclusive, da nossa vivência no dia a dia. O problema é a gente querer tudo de bom só pra gente e esquecer que todos precisam também, todos merecem e todos precisam também do que é bom. E o Metelo continua falando, de certa forma, citando a ingenuidade da teologia, né? Falou: quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne, falando entre os encarnados, a gente supunha, de forma desacertada, erroneamente, que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados, né? Pensando que isso se restringia aqui, na nossa atividade do dia a dia, na vida terrestre. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerarmos. Né? De novo, retomando lá o prefácio do Emmanuel, pensando, só tem céu e inferno, só tem essas duas opções, e que essas opções não são criteriosamente selecionadas por Deus. Diz ele: nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. E olha que lindo que ele fala, que eu adoro isso que o Espiritismo ressalta. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, após a morte, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Afinal, tudo continua, não tem milagre na morte. E vem o convite. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? E ele diz explicitamente, logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Ele não está falando nem de descer,
e nem de estagnar na evolução. Até porque a gente não consegue ajudar os outros se nós não estivermos equilibrados. Quanto mais a gente busca se melhorar, mais a gente busca aprendizado, equilíbrio, melhor a gente consegue auxiliar o semelhante. E claro que, de qualquer forma, ele também não está falando para o pessoal abandonar a colônia. Ele fala, apelamos tão só no sentido de cooperar nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Porque eles têm o trabalho na colônia, eles têm o tempo de descanso, mas é como se ele destacasse também, faz o trabalho lá, né? Pega as suas horas aí, ajeita um horário para participar dessas expedições que vão até os sofredores, como se fosse um convite para nós. Beleza, vocês têm aí o seu trabalho remunerado, tem a sua família para cuidar, mas será que não dá para encaixar um trabalho voluntário na agenda? Isso é o que esse capítulo me fala muito aos ouvidos. Mas olha o que ele fala de nós, encarnados, diretamente. De nossos amigos encarnados não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. E eu queria destacar esse por enquanto. A gente está falando de um relato que foi registrado em livro na década de 50. A gente já não pode alegar ignorância. Então, de novo, de nossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, nessas nossas limitações orgânicas, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. E ele fala de grandes personalidades que foram em desdobramento visitar as regiões de sofrimento e, quando voltaram, com as lembranças que tiveram, não replicaram de forma verdadeira o que viram. Eles meio que traçaram histórias de inferno, alguns de outros planetas. Ele cita, inclusive, nomes importantes e fala que a forma como eles transmitiram reflete o ponto de vista deles e considerando predileções que eles tinham pessoais, ou no terreno da filosofia, ou da ciência, ou da religião. Aí ele cita alguns nomes. Um romancista, Bernardin de Saint-Pierre, o astrônomo Huygens, a religiosa Teresa d'Ávila, o médium, inclusive conhecido como precursor do espiritismo, Swedenborg. Aí ele diz que quase todos vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho e voltaram ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, o que eles vivenciaram, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Ele vai ressaltar mais uma vez a nossa ignorância com relação à morte, como os panoramas de sofrimento são plantados aqui enquanto nós estamos encarnados e simplesmente continuam, simplesmente se desdobram depois da morte, e a gente continua cego da mesma forma. Se a gente está cego aqui, encarnado, a gente morre e a gente continua cego no mundo espiritual. A gente vai ver um exemplo muito claro, que é uma das partes preferidas que eu comentei do livro, e aí destacando, essa notícia já está há muito tempo aí disponível para a gente. O Espiritismo já vem trazer esse reforço da boa nova do Cristo, com mais esclarecimentos sobre o mundo espiritual, há muito tempo já. A gente não pode mais alegar ignorância. A espiritualidade, como a gente tem visto nos livros do André Luiz, né, ela tem muita paciência com a gente, mas assim, eles esperam um pouco mais de nós, como trabalhadores de Jesus. E o Metelo retoma a fala, diz o André, como em tom de súplica, falando, recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a hora de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna, e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. E depois de discursar por mais algum tempo, ele saiu da fala para ir para a demonstração. Ele fez surgir um globo de substância leitosa, que a gente pode pensar como algo melhor que um cinema 3D, ou então uma imagem de cinema junto com som misturado com holograma, porque eram cenas vívidas com som, que mostra vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores, ou seja, mostrando o que ele mesmo viu. Infelizes, aí começou André a descrever, infelizes desencarnados em despenhadeiros de dor imploravam piedade. Monstros de variadas espécies que desafiavam as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens analisadas tão de perto, através do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre essas tempestades magnéticas. E, em dado momento ele faz um esclarecimento, uma notícia para a gente também, né? Muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem amados na derradeira existência vivida na carne,
prisioneiros ainda de torturantes recordações, ou seja, os pais dele, da última encarnação, estão nessas zonas de sofrimento. Mas ele deixa claro, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio. Não estou fazendo isso porque meus pais estão lá, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Antes que o André pudesse falar qualquer coisa, o Jerônimo deu uma olhada para ele e isso fez com que o André contivesse o seu impulso de curiosidade inútil, porque, afinal, ele deu uma notícia sobre o drama familiar e, de repente, o André ia querer saber um pouco mais sobre. O olhar do Jerônimo já finalizou esse tópico. E, finalizando a palestra, que durou cerca de 2 horas, os grupos foram sendo conduzidos para ser apresentados ao Metelo. Pelas conversações, o André percebe que tinham pequenos e grandes grupos de servidores, em diferentes missões com diferentes objetivos, e cita alguns exemplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas recém-desencarnadas, outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os tipos, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades de ungidas às vísceras cadavéricas presas aos despojos do corpo, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. E para todos, esse instrutor tinha uma palavra de encorajamento, inclusive para eles, que foram apresentados. E aí o Jerônimo conta que eles deviam atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta, que é o que eu falei que é o tema principal do livro. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregam-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Então esse é o tópico principal aí do livro. Ele fala, confio na dedicação dos meus companheiros, seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. O André aí sendo apresentado como médico. Seremos 4 servos em ação ativa. E dá o enredo do livro. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Então, além desses 5 casos, que dita o tópico principal do livro, tem muito aprendizado, como eu falei, tem casos muito importantes, e a gente tem muito a aprender com esse livro. E com um sorriso de otimismo, o Metelo deseja que o mestre os ilumina e conduza. Para nós também nessa jornada, que o mestre nos ilumine e nos conduza em muito aprendizado, em muita prática desse evangelho vívido no nosso dia a dia. André finaliza o capítulo dizendo que eles se retiraram do Templo da Paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Que assim seja. Até o próximo capítulo. Um abraço.